Doutor Cota, estou com palpitação e coração acelerado, sinto às vezes umas falhas, e meu médico pediu um exame chamado Holter. Você poderia me dizer por quê? Com certeza, essa é uma das maiores indicações do Holter, que é verificar os sintomas de palpitação, coração acelerado, arritmias. Às vezes o paciente reclama de um descompasso no coração. Então, quando o paciente sente isso, logo na cabeça do médico vem esse exame Holter. Mas para que serve esse Holter? Você quer saber? Continue assistindo esse vídeo porque eu vou falar várias coisas que são do seu interesse. Eu vou falar para que ele serve, como é que ele é feito, quais são os possíveis resultados e lá no final, é claro, eu vou deixar o pulo do gato para você que vai fazer o seu exame. O Holter, de uma forma bem simples para você entender, é como se fosse um eletrocardiograma portátil. Ponto, é isso. Você, quando vai fazer um eletrocardiograma, você não fica lá deitado na maca, coloca um monte de fio no seu peito e faz avaliação elétrica do seu coração ali. Só que ali o eletrocardiograma ele faz uma avaliação do seu coração em 10 segundos. E o Holter faz em 24 horas. É isso. O que eu quero saber é o que está acontecendo no seu coração durante as 24 horas. O Holter é feito através de um aparelho é bem pequeno, é um aparelho que normalmente a gente coloca no cinto do paciente. Via de regra, ele vai ter 4 fios. Pode ter mais fios? Pode. Alguns Holters sim. A grande maioria das clínicas vão usar realmente somente 4 fios, vão ver ali 3 derivações e vai ser colocadas no seu peito. E durante essas 24 horas, cada ponto desse aqui vai verificar a atividade elétrica do seu coração. E agora, qual a finalidade do Holter? A principal, de longe, é verificar a arritmia cardíaca. E mais ainda, poder correlacionar os seus sintomas com essa arritmia. Então, se por exemplo, você está reclamando de palpitação, eu consigo ver naquele momento que você sentiu a palpitação lá no seu Holter. E eu vou saber como é que está essa batida do seu coração. Saber se realmente tem arritmia ou não. Saber que tipo de arritmia é. Se é uma arritmia isolada, se ela vem uma arritmia pareada, se são várias arritmias, uma seguida da outra. Eu vou saber a densidade, a quantidade de arritmia que tem nas 24 horas. Porque sim, isso aí é importante, isso aí pode fazer a diferença entre a necessidade de tratar e a necessidade de não tratar. E aí que vem um dos erros mais importantes das pessoas. Apesar de não ser o assunto sobre arritmia, mas como eu estou falando do Holter, eu tenho que falar um pouco sobre arritmia. Nem toda arritmia precisa ser tratada. Como é que é? Aliás, a grande maioria das arritmias não tem que ser tratadas. Vou além. De cada 20 pessoas com laudo Holter, de cada 20, 19 têm arritmia. Minha esposa tem arritmia, meu filho tem arritmia, vários pacientes. Às vezes chega paciente comigo, quer fazer um check-up. Não, doutor, eu quero fazer um check-up completo. E aí eu tenho um plano de saúde bom, aí eu vou lá e peço Holter e vem lá a arritmia. Essa é a coisa mais comum do mundo. Eu acho estranho até que quando não vem arritmia, a questão não é saber se tem arritmia ou não. A questão é saber se essa arritmia preocupa ou não. Se essa arritmia merece ser tratada ou não. Porque você imagina, como eu lhe falei, se mais de 90% da população tem arritmia, já pensou se todo mundo precisasse de tratamento? Não tem cabimento, não teria cardiologista do mundo para tratar todo esse povo. Mas aí você deve estar se perguntando, mas que tipo de arritmia que o Holter vê? Gente, o Holter vê vários tipos de arritmia. Aquelas arritmias mais comuns, das arritmias mais estranhas, vamos dizer assim, mais diferentes, menos usuais. Quer ver uma arritmia bem pouco usual? Intervalo QT longo. Mais difícil ainda, o intervalo QT curto. Agora, tem aquelas que são mais comuns, como por exemplo as extrasístoles. Tem aquelas que já são um pouco mais difíceis de ver, que seriam as pausas cardíacas. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as mais importantes. Óbvio que eu não tenho a pretensão aqui de lhe ensinar. É verdade. A verificar como é que é um Holter. Quer dizer, às vezes não. E você já sair laudando o Holter e você saber o que você tem que fazer com o seu Holter, não é isso? Você tem que levar para o seu médico porque tem que avaliar o conjunto da obra. Não basta apenas o paciente ter arritmia. Ele tem que ter arritmia com problema no coração, ou, se essa arritmia é grave ou não, é várias coisas. Não é apenas o exame.
Já falei em vários outros vídeos meus. Quem dá o diagnóstico é o médico, não é o exame. O exame ele ajuda o médico. E ainda tem que tomar cuidado que às vezes o exame até atrapalha o médico. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Principais arritmias, nós vamos começar pela bradicardia sinusal. Bradi quer dizer lento. E sinusal que é o estímulo normal do coração. Quer dizer, seu coração está batendo de forma lenta. Ah, por que está batendo de forma lenta? Aí tem vários motivos, eu tenho um vídeo meu falando sobre isso. Pode ser que seu sistema de condução já esteja envelhecendo, pode ser que seja algum tipo de arritmia, tipo uma fibrilação atrial de condução lenta, pode ser que você esteja tomando beta-bloqueador, atenolol, deixe seu coração devagar. Não é o foco aqui desse vídeo. Esse vídeo eu venho falar um pouquinho sobre cada um. Se quer saber sobre cada doença, é melhor procurar um vídeo específico daquela situação. Se nós temos o coração lento, que é a bradicardia sinusal, nós temos o coração rápido, que seria a taquicardia sinusal. Seria o coração mais acelerado do que o comum, quando a frequência cardíaca ela passa de 100. Mas veja só, é muito raro eu pegar um Holter que não tenha em algum momento uma frequência cardíaca acima de 100. Por quê? Porque durante o dia você não vai ficar sentado, você não vai ficar deitado, você vai andar, você vai ao banheiro, você vai subir uma escada, você vai estar no trânsito, você vai estar conversando, pode discutir com alguém, é claro, sua frequência cardíaca vai subir. Isso vai depender do horário do dia, então nós vamos ter que fazer uma correlação com essa arritmia, vamos dizer assim, com o que você estava fazendo na hora, com os seus sintomas. Então a gente não avalia só o dado bruto, tem que avaliar o paciente dentro daquele contexto e com o resultado do exame. E óbvio que eu não posso deixar de falar da mais famosa de todas as arritmias, que são as extrasístoles. E as extrasístoles temos dois tipos, as extrasístoles supraventriculares, que são aquelas arritmias que se originam na parte de cima do coração. Então o coração nós temos a parte de cima, que é o átrio, a parte de baixo, o ventrículo. As arritmias supraventriculares são arritmias que são formadas na parte de cima do coração. A arritmia é como se fosse, essas extrasístoles, como se fosse um foco de energia elétrica pirata no seu coração. De repente, seu coração está lá batendo no nó sinusal, né, que é o normal, e de repente um foco, pum, solta uma arritmia. Aí seu coração bate fora do compasso. Isso é uma extrasístole, é uma sístole extra, quer dizer, uma contração extra que não estava programada para o seu coração. E nós temos as extrasístoles de tipos ventriculares, é aquela que fica da parte de baixo do seu coração, que é formada no ventrículo. Todas essas arritmias elas vão se dividir em isoladas, quer dizer, ela está isolada, o próprio nome está falando, ela está lá sozinha. Vai lá o ritmo normal, de repente, apareceu uma arritmia. Nós temos as pareadas, são aquelas que vêm duas arritmias seguidas. O coração vai batendo tum, 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 tum. Quer dizer, ela dá duas batidas, duas arritmias seguidas. Nós temos também, pode aparecer no seu Holter, a palavra bigeminada, quer dizer, uma arritmia, um normal. Arritmia normal, arritmia normal, arritmia normal. Isso aí chama de bigeminismo. E nós podemos ter as salvas, que seriam as taquicardias, que pode ser taquicardia supraventricular, da parte de cima do coração, ou a taquicardia ventricular, da parte de baixo do coração. Nesse momento você está analisando o Holter que você fez, e lá no seu Holter apareceu que você tem uma taquicardia supraventricular. Pronto, agora você já está preocupado porque o coração está acelerado com uma arritmia? Não. Nós temos que saber a quantidade dessas arritmias que tem. E principalmente saber se ela é sustentada ou não sustentada. Então o que é considerado sustentada? É quando ela passa de 30 segundos. Se passou de 30 segundos, a gente diz sustentada. Menos de 30 segundos é não sustentada. As que vão preocupar o cardiologista são as sustentadas. São essas que vão poder provocar lesão no seu coração. Então você está lá fazendo, você veio lá, por curiosidade, você foi lá abrir seu Holter e viu lá que você tem 10 arritmias do tipo supraventricular. Só que essas arritmias, ela tem no máximo 6 batimentos. Isso aí não é para preocupar nem um pouco, isso aí é o normal, isso aqui é o que vai aparecer direto aqui no consultório. Agora, de repente, você tem lá, aparece uma taquicardia ventricular de 4 minutos. Opa! Aí já começa a preocupar. Outro, você tem uma taquicardia supraventricular, como já peguei um Holter, uma taquicardia supraventricular de mais de 1 hora de taquicardia supraventricular. Essa daí a gente tem que tratar.
Então veja, não é tão simples. Não é porque tem arritmia, isso você já entendeu. A arritmia a gente não tem que tratar. Nós temos que ver se essa arritmia dentro do contexto do seu Holter, dentro do contexto da sua vida e principalmente no contexto do seu coração. Porque de repente você tem lá algumas arritmias do tipo supraventricular e que você tem um coração normal, a gente não limpa Holter. Maior erro, gente, maior erro dos médicos que analisam o Holter é querer limpar o Holter. A gente não limpa o Holter. A gente procura a causa da arritmia. Limpar o Holter não diminui o risco de você morrer. Não vai diminuir o risco de ter lesão no seu coração. Não é isso. Nós temos que olhar de forma criteriosa, saber se aquela arritmia merece ser tratada ou não. Eu acho que essa é a parte mais importante aqui do vídeo, tá? Porque é aqui que as pessoas se desesperam. Elas vão lá pegar o Holter e falam lá que você está com arritmia, você está com umas extrasístoles supraventriculares de moderada intensidade. Pronto. Meu mundo caiu. Ai, tem que tratar? Não, não tem que tratar não. Eu mesmo tenho um Holter que já apareceu várias arritmias. Eu não sei aqui de cabeça, mas se eu não me engano, quando eu fiz meu Holter, eu tinha lá 9% de extrasístole supraventricular. Eu vou deixar aí, tá na tela para você ver meu Holter, a quantidade de arritmia que eu tenho. E é interessante. Quando esse Holter que eu fiz foi quando eu estava sob estresse. E estresse aumenta a arritmia. E vou deixar aí na tela para vocês verem agora um Holter, eu já tranquilo. Quando eu não estava, vou fazer o exame de um Holter de rotina e dá pouquíssima arritmia. Olha só, tá, arritmias supraventriculares e ventriculares é praticamente quase zero. Outra arritmia que a gente vai pesquisar no Holter são as pausas. Gente, coração não é para dar pausa. O nosso coração foi feito para trabalhar, ó, direto. A gente considera pausa quando o coração fica pelo menos 2 segundos sem bater. Agora, toda pausa preocupa? Não. Quando tem pausa, o cardiologista tem que ficar com a orelha em pé, mas não quer dizer que tenha que tratar. Exemplo, nós vamos pegar um atleta que durante o sono ele tem 10 pausas. O coração chega a parar 2,5 segundos durante o sono. Normal. Isso é considerado normal. Agora, se você pega um paciente idoso, com 70 anos de idade, que tem histórico de desmaio, e que no Holter, durante o dia, ele tem uma pausa de 3 segundos, a história muda totalmente. Entendeu? Como nós temos que analisar o exame no contexto, não basta a gente pegar só o exame. Ah, se fosse assim seria fácil ser médico. Pega o exame e coloca lá, Google, me diz aqui o que eu tenho que fazer com isso. Apareceu tantas arritmias que eu tenho que fazer, pronto. O Google já dava a resposta. Que maravilha, né? Só que não funciona assim não. Nós temos que analisar o conjunto da obra. Nós temos que analisar que tipo de arritmia, quantas arritmias, se seu coração está normal ou não, a sua idade, se você faz atividade física, se você é obeso, remédio que você toma, doenças associadas, de repente você tem um problema da tireoide, que pode estar fazendo isso, de repente você estava com uma febre quando fez o exame, isso pode mudar totalmente a análise do seu exame. Às vezes o paciente vai lá ver o Holter e tem lá que você tem 15% de extrasístoles supraventriculares. E aí você já fica preocupado, meu Deus do céu. Inclusive aqui no laudo está falando que eu estou com severa intensidade. Ah, se é severo tem que tratar. Não. Nem todo que é severo ali no Holter tem que tratar. Se eu pego um paciente saudável, eu faço uma avaliação completa do coração dele, e ele tem lá 15%, que é considerado severa, de extrasístoles ventriculares isoladas, eu não acho causa nenhuma. Não é para limpar o Holter. Esse é o erro, não é para limpar o Holter. Agora, quando passa de 20%, aí sim. Se passou de 20%, a gente tem que pensar, porque aí pode ser necessário realmente fazer um tratamento, porque ele pode provocar uma lesão no seu coração. Agora, bora falar um pouquinho aqui sobre as vantagens e as limitações desse exame. Primeira grande vantagem é o exame que avalia seu coração nas 24 horas. Um eletro só consegue avaliar ali 10, 15 segundos. O Holter consegue avaliar 24 horas, quer dizer, no seu dia a dia, no seu trabalho. Você andando de carro, você brigando no trânsito, xingando todo mundo, você discutindo com alguém e está lá o Holter avaliando o seu coração.
Porque deitado na maca, né, tá no normal. O Holter tem essa grande vantagem de verificar nas 24 horas essas suas arritmias. Então você apresentou, por exemplo, 2h35 da tarde, uma palpitação. O médico vai conseguir verificar o que aconteceu no seu coração às 2h35 e ver se estava o coração acelerado, se era uma batida normal, se deu uma extrasístole, se deu uma pausa. Outra vantagem, não é tão boa, mas é uma vantagem. Pacientes que, por exemplo, não podem fazer teste ergométrico para verificar a presença de doença coronariana, vem artéria entupida no coração. O Holter ele consegue verificar infradesnivelamento do segmento ST e supra. Seria verificar se tem uma artéria entupida no coração. Claro, de longe essa daí não é a melhor vantagem do Holter, mas ele serve para ver isso. Já fiz diagnóstico de paciente meu com doença coronariana, quer dizer, com artéria entupida através do Holter. Era um senhor de idade, acamado, que não podia fazer esteira, eu não queria fazer um outro exame, eu queria ver primeiro o Holter, e no Holter já apareceu. Olha aí, uma grande vantagem do Holter. Agora vamos às limitações. Uma das limitações, ele só é por 24 horas. Ao mesmo tempo que ele é vantagem por ser 24 horas, ele tem uma desvantagem que ele só é 24 horas. Às vezes o paciente chega comigo reclamando de palpitação. Doutor, tô tendo palpitação todo dia. Aí coloca o Holter. No dia do Holter, não deu. Aí ele tira o aparelho. Quando ele chega em casa, pum, lá apareceu a arritmia de novo. Essa aí é uma limitação. Mas a gente pode resolver. Existe Holter, você que não sabe, mas existe Holter de 7 dias. O paciente pode ficar 7 dias com Holter. Não é comum, não é usual, mas é uma possibilidade. E eventualmente nós podemos usar até o Looper. É um outro exame igualzinho o Holter, só que aí são só 2 fios. E nesse loop ele não fica verificando 24 horas, mas ele fica 15 a 30 dias com o paciente. E na hora que ele sente, ele aperta o botão e pega naquele momento que o paciente sentiu a arritmia. Outra desvantagem que todo mundo reclama, não pode tomar banho. Não tem jeito, gente, não vai poder tomar banho. Ah, doutor Cota, eu vou tirar o aparelho. Você tira o aparelho, vai perder a análise do Holter ali nas 24 horas. E se você tira, vai tentar colocar de novo, coloca o fio errado. E quando coloca, aí vem com artefato. É uma porcaria. Não. Não tem jeito, você tem que ficar ciente, você vai ficar 24 horas sem tomar banho. E agora, conforme prometido, vamos lá ao pulo do gato. Run. Primeiro pulo do gato. Eu acabei de falar que tem pessoas que não podem trabalhar fazendo Holter. E elas muitas das vezes deixam de fazer o exame por causa disso. Não. O pulo do gato é o seguinte. Peça para a instituição que você for colocar o aparelho lhe dar um atestado daquele dia. Sim, vai ter que lhe dar um atestado. Claro que eu não vou dando atestado de forma indiscriminada, porque é até interessante o paciente fazer o Holter no seu trabalho. Lutador de jiu-jitsu, que ele vai treinar, como é que ele vai treinar com esse aparelho? Não pode. Tem situações que não dá, a pessoa trabalha na rua, vai ficar suando muito. Então, nesse caso, peça para a instituição um atestado. Sim, ela tem que lhe dar um atestado naquele dia, você está fazendo o exame que você não pode trabalhar. Segunda dica, não passe óleo no seu corpo. Pecado mortal. Por quê? Porque vai atrapalhar o resultado? Não, é porque vai descolar o eletrodo. É tomar banho com sabonete mesmo, sabe, bruto. Se tiver aquelas buchas, passa para esfoliar. Vai melhorar bastante a avaliação do seu exame. Terceira dica, vai tirar o pelo do peito. Se você não tirar em casa, a técnica, quando chegar lá, vai tirar. Tem 2 motivos. Os pelos, eles atrapalham a análise. E segundo, imagina na hora que for tirar aquele negócio com o pelo todo. E homem é frouxo, vai gritar pra caramba. Mais ou menos. Outra dica, uso de esparadrapo. Isso é bem legal. Porque um dos maiores problemas do Holter é a presença de artefato. Artefato significa falhas na detecção do eletro, e isso dificulta a análise do exame. Um exame até 5% de artefato, ó, muito legal. Bem fácil de laudar. A partir de 10% já fica muito difícil, às vezes compromete realmente a análise do exame, às vezes tem até que repetir. Então, quando a gente coloca o esparadrapo em cima do eletrodo, melhora a qualidade do exame. Então, se você vai fazer um exame e lá na clínica que você vai colocar no hospital não colocar o esparadrapo, simples, compre o esparadrapo, passe por cima do eletrodo para deixar ele bem fixo. Até porque o fato de você ficar mexendo, mexe com aquele eletrodo e pode
piorar a análise do exame. E claro, o principal, a cereja do bolo, eu vou deixar para o final. São duas grandes dicas. A primeira, preencha o seu diário. Ou coisa chata é quando o paciente não preenche o diário. Por quê? Porque eu quero... Ora, se eu estou pedindo o exame para ele, é porque ele tem um sintoma, eu quero correlacionar o sintoma dele com o diário. Aí eu pego lá o diário do paciente, vem em branco. Vem nada no diário. O diário é aquele lugar, um papel que você recebe quando você vai fazer o holter, que você vai colocando o que você está fazendo, quais são os sintomas. É importante você preencher. Não precisa ser ipsilitris. Tem gente que vem quase comigo com um jornal. Não é isso. É mais você poder dizer se a hora que você acorda, se você está no trabalho, se você está no trânsito, se você está sentado assistindo uma televisão, se você está estudando. Aquelas coisas básicas, não precisa ser detalhe por detalhe. Claro, o principal é colocar o sintoma. Aí, se você está com preguiça de escrever o diário, que pelo menos você coloque o horário e o sintoma que você teve. E mais um pulo do gato do super importante que a maioria das pessoas não sabe. E detalhe, às vezes tem clínica que não fala. No aparelho tem um botão. Esse botão é chamado de botão de evento. Na hora que você sentir palpitação, o que você faz? Você clica no botão. Nesse momento que você clica no botão, ele salva aquele momento que você sentiu. Esse botão serve para você dizer ao médico que vai analisar seu exame, digo, doutor, eu senti alguma coisa agora. Dá uma olhada nesse momento. Na hora que a gente passa a análise para o computador já mostra, olha, o paciente clicou nesse momento aqui. Dá uma olhada no eletro dele nesse momento. Esse é o botão de evento. Não é para segurar. É só um cliquezinho. Tic. Acabou. É claro que eu não tenho pretensão aqui de falar tudo sobre holter. Impossível. Eu já tentei enxugar o máximo possível sobre holter, mas eu acho que os pontos principais, eu diria aí que 90% do seu interesse eu consegui atender. Se tiver aqueles 10% que eu não consegui atender, faz o seguinte, coloca aí no comentário, que alguns dos comentários eu acabo respondendo ali na hora mesmo. Alguns eu pego e levo para a live e respondo lá na live. Se você quiser participar da nossa live, todas as segundas-feiras, às 18 horas horário de Brasília, 17 horas horário daqui de Manaus, a gente faz uma live do tipo pinga-fogo. É aquela live que você pergunta e eu respondo ali na hora. Você quer saber, quer ter sua resposta ali do cardiologista? Então participe lá da live, você pergunta e vai ter sua resposta na hora. E se você chegou até aqui é porque com certeza você gostou. E se você gostou, então faz o favor, dá uma força pro canal, dá um like, menos de um segundo, você dá um clique aí. E se você quiser continuar recebendo informações como essa, de fácil entendimento, cardiologia levada a sério, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, e até o próximo vídeo.